Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Formação Inicial e Continuada FIC, do projeto Novos Caminhos no Instituto Federal do Triângulo Mineiro IFTM, o curso de Introdução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais. Meu nome é Carlos Eduardo, eu vou estar junto com vocês mais essa aula 2 do módulo 5, Libras para Português, Verbalização. Eu queria primeiro explicar a respeito da videoaula que tivemos no dia 19. Foi muito bacana, foi um encontro fantástico, foi uma experiência muito boa junto com cada um dos participantes, dos alunos que puderam participar. Foi uma experiência muito boa, trocamos algumas ideias, foi legal. Infelizmente eu tive alguns problemas técnicos, quem estava presente percebeu. Eu tive problemas técnicos antes, durante e depois daquela videoaula, daquele encontro nosso, né? O que aconteceu? Não sei se o problema foi no equipamento, se foi entre a cadeira e o teclado, sabe? Fato é, a aula foi gravada sem áudio. E por ter sido gravada sem áudio, ficou complicado enviar essa videoaula para vocês. Por exemplo, se é um surdo que está assistindo uma videoaula pelo Meet, ele fixa a janela do intérprete e fica o intérprete grande e consegue assistir a aula normalmente. No meu caso, como a tela que gravou foi a minha, então eu tinha todas as imagens bem pequenas, inclusive a da intérprete que estava interpretando a aula. Então, se eu enviar para vocês, não tem muito significado, porque fica difícil de ver. Mesmo assim, eu dou a liberdade. Aqueles que, mesmo assim, quiserem assistir a videoaula sem áudio, eu envio no particular, tá certo? Eu pensei em colocar mesmo assim para todos, só que tem alguns que não têm da fluência na língua, então pode sair prejudicado. Aí eu resolvi gravar essa videoaula e trazer tudo que a gente estudou naquela aula, tá certo? Então essa aqui é a aula 2 do módulo 5, certo? Então, perdão aí aqueles que não puderam participar, que estavam esperando a aula, mas infelizmente houve problemas técnicos e não tem como enviar para vocês, tá certo? Nós vamos continuar a nossa vida. Já deixo também assim a sugestão, se o pessoal gostou e quiser fazer outra aula, eu consigo marcar uma aula que a gente consiga gravar. Eu percebi que com o meu perfil de usuário, que eu gravei aquela videoaula, eu não conseguiria gravar de forma alguma. Agora, com o perfil de usuário do Instituto Federal que eu tenho, aí é possível gravar. Então, a gente podia marcar para a próxima quarta-feira, ao mesmo horário, às 18h15, 18h30. Se vocês acharem por bem, nós podemos fazer assim, certo? Vamos continuar a nossa vida e vamos ver o que vai dar, tá certo? Bom, queria primeiro dizer a respeito da estrutura da língua. A Ronice, quem fez um estudo de gramática de Libras, foi o primeiro estudo, a primeira pesquisa que tem publicado a respeito da estrutura das frases dentro da língua brasileira de sinais. Vocês estão vendo aí gramática, SVO, OSV, SOV. Isso aí são siglas de dentro da língua portuguesa, que é sujeito, verbo, objeto, objeto, sujeito e verbo, sujeito, objeto e verbo. Essa estrutura foi encontrada na língua americana de sinais, a ASL. Ela fez uma pesquisa e encontrou essas estruturas de frases dentro da língua americana de sinais e comparou com as estruturas de frase que tem na língua brasileira de sinais, percebeu essas estruturas. A base dela é sujeito, verbo e objeto. Porém, essas variações objeto, sujeito e verbo, sujeito, objeto e verbo, são comuns dentro da língua brasileira de sinais, é um jeito que a gente usa muito. E por que eu trouxe essa estrutura das frases em Libras? Nós somos intérpretes de Libras, certo? O que não é ainda o objetivo desse curso é um dia ser. Como essa disciplina é a verbalização, que seria a interpretação oral da língua de sinais, nós precisamos entender o que é a gramática de Libras. Eu não vou tratar de gramática aqui, estou trazendo um parâmetro.
Então a Libras tem uma gramática. Como que nós vamos interpretar para Libras se a gente não conhece a estrutura linguística da língua de sinais? Então ele existe uma estrutura, apesar de ser uma língua espacial visual, ela tem uma estrutura. E nós precisamos conhecer essa estrutura para poder transferir a nossa informação para essa estrutura para que o surdo entenda. Então, como a gente trabalha estudando a língua de sinais para transferir as informações para a língua de sinais, aí que vem a nossa disciplina, a incógnita da nossa disciplina, que é verbalização, língua de sinais para a língua oral auditiva. Foi a pergunta do fórum. Língua oral auditiva para a língua de sinais ou língua de sinais para a língua oral auditiva? Qual que é mais fácil? Eu coloquei a seguinte frase, a seguinte pergunta. Bom, se a língua materna nossa é a língua portuguesa oral auditiva, não seria mais fácil nós usarmos ela como para transferir de língua de sinais para a língua oral auditiva? Bom, o que acontece? Eu peguei o teórico que é o Guilherme, é novo, é emergente, é um teórico emergente, é um doutor que está fazendo estudos a respeito desse tipo de interpretação. O que acontece? Ele percebeu nos seus estudos, e diversos outros teóricos também perceberam, que o intérprete de língua de sinais ele prefere transferir da sua língua materna para a L2, que é a língua de sinais. E as outras interpretações de língua oral para língua oral, os intérpretes preferem passar para a sua própria língua, uma maioria deles. E ele viu essa pesquisa em vários autores, vários teóricos de outros países, ele entrou nessa pesquisa também. Uma coisa que ele percebeu é o quê? É que quando você passa para a língua materna sua, você tem conhecimento da estrutura linguística daquela outra língua, você está ouvindo aquela língua e passando para a sua língua. Então você conhece a estrutura linguística, você estuda para aquilo. Quando se trata de língua de sinais, aí nós entramos exatamente no que ele é. É um teórico emergente, é novo, ele é novo na idade e novo nas pesquisas que está fazendo. A língua de sinais, ela é uma língua nova, não nova no sentido existem surdos há pouco tempo, mas é uma língua que também é emergente. A lei que determina que a língua, que é reconhecido Libras como língua, é recente. Os estudos e as pesquisas relacionados às línguas sinalizadas no mundo todo é recente. Então, por isso que é muito mais difícil passar para a língua oral auditiva, porque nós não temos conhecimento suficiente da língua sinalizada para poder ter esse domínio suficiente e passar para a língua de sinais. Por isso que é o medo de muitos intérpretes de Libras, não conhecer o suficiente. O que o Guilherme, pesquisando, ele descobriu e percebeu? Que o intérprete, ele tem medo de passar para a sua própria língua. Por quê? Porque na sua própria língua ele consegue se avaliar. Quando você vai fazer um discurso, você fala em público, fala para outras pessoas, você está ouvindo o que você está dizendo e está se autoavaliando, se analisando. Então você percebe o quê? Os seus próprios erros. Você percebe a sua entonação, se está sendo ofensiva ou não. Você percebe se a sua fala foi coerente, se você se manifestou de forma coerente. Tanto é que na nossa videoaula eu sugeri, por exemplo, que o intérprete de Libras deveria fazer um curso talvez de oratória, para poder saber se manifestar de forma convincente. Uma oratória para a pessoa falar em público. Então, se eu estudo para falar em público, fica fácil de eu pegar uma outra língua, conhecendo a estrutura dela, e me manifestar. Então, falta esse estudo de oratória para nós. Então, se nós estudamos oratória
para poder falar em público, já é um meio caminho andado. Temos conhecimento da nossa própria língua, que é a nossa língua materna, a nossa L1. Temos conhecimento da estrutura da língua, temos conhecimento de como usar essa língua, já é mais um caminho andado. Partimos para a língua sinalizada, conhecemos essa língua, aí nós conseguimos transferir isso, passar para a língua oral auditiva. O que é a pesquisa do Guilherme chegou a uma determinada conclusão? Não é algo fechado, mas eu concordo com ele. Nós, enquanto sinalizantes, passamos informação para o surdo, até coloquei essa questão na nossa videoaula, nós não avaliamos o que estamos passando para o surdo, que estamos expressando ao surdo. Muitas vezes nós empilhamos sinal. Vamos sinalizando. Nós não temos feedback se ele está nos entendendo. E o surdo acostumou com isso. Pelas pesquisas, isso não é só fala minha, mas o surdo acaba se acostumando a você fazer um português sinalizado, palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. Se o surdo conhece a estrutura da língua portuguesa, ele acaba aprendendo que o intérprete acaba sinalizando assim, ele acaba levando a vida assim. Agora, muitas vezes, nós passamos ideia de uma interpretação. Então, o falante está falando e a gente está passando ideias. Não conseguimos ser fiel 100%, porque falta conhecimento de língua, falta sinais apropriados. Por isso que é interessante nós termos um material antecipado. Eu tratei isso na aula anterior a respeito do intérprete educacional. Se temos um material antecipado, conseguimos estudar em cima desse material, conseguimos encontrar sinalizações, termos que a gente não conhece o sinal, a gente consegue trabalhar em cima desse sinal. O intérprete educacional, de repente, ele encontra o sinal, consegue passar esse sinal, mas de repente o surdo não aprende o sinal, mas não conhece o conceito. Aí é onde entra aquela mediação, você pode conversar com o professor. Professor, o aluno não tem essa base de conceito. Os demais alunos ouvintes podem até ter, mas esse aluno de repente não tem a base de conceito. Nós criamos o sinal para o termo, encontramos um sinal para aquele termo específico, porém o conceito ele não tem. Aí entra o professor, lembra? A gente media essa interação, percebe essas circunstâncias. Mas muitas vezes nós sinalizamos sem perceber se ele está entendendo. E muito da nossa profissão é esforço do surdo. Ele que está se esforçando. Por exemplo, uma surda que conhece a língua portuguesa e escreve bem. Ela se esforçou para aquilo. Ela consegue ler a língua portuguesa, escrever a língua portuguesa, e isso está dentro da lei de 2002, que o surdo tem que conhecer a língua portuguesa escrita, porque ele não vai ouvir a língua. Então tem muitos surdos se esforçando e aprendendo a nossa língua e acaba sendo, se ele pegar um texto para escrever, mesmo que seja um texto em cima da hora, ele quer passar uma informação dele, ele consegue escrever e passar essa informação para nós assim, um texto rapidamente. Ele consegue pegar um texto e transferir essa informação para um outro surdo facilmente. Então ele fez o papel de conhecer as duas línguas. Então nós temos que fazer esse papel de conhecer as duas línguas. Se conhecemos a nossa língua materna e conhecemos a língua dos surdos, que é a língua brasileira de sinais, nós conseguimos uma interpretação melhor. Nós conseguimos transferir essas informações com mais fluência, com mais fluidez. E isso impacta diretamente com a nossa autoavaliação. Se eu ouço eu falando, eu entendo se eu estou falando algo incoerente, se meu tom está ofensivo ou não. E é isso que precisamos estudar para dar voz aos surdos. Ele precisa que a voz dele seja ouvida. E quem vai dar essa voz somos nós. Então nós precisamos estudar bem, aprofundar a língua de sinais, entender se a nossa sinalização está sendo coerente, se a nossa sinalização está chegando às informações necessárias ao surdo. Se a nossa sinalização consegue
transmitir as informações para aquele surdo, então, eventualmente, se houver a necessidade de passar essa informação para a língua portuguesa daquele surdo, é mais fácil, porque nós estamos nos avaliando enquanto sinalizamos e logo a gente consegue absorver mais fácil essa língua de sinais e passar para a língua oral auditiva. Questão de estudo. Não é alguma coisa que é fácil. Existem pessoas que têm facilidade com certas coisas, têm dons que são diferentes. Então, pessoas que conseguem, intérpretes profissionais ou até que estão em estudos, conseguem ter uma fluência melhor, né, nessa interpretação. Tem uns que têm mais afinidade, outros menos afinidade. Porém, contudo, entretanto, se estudarmos as duas línguas, se estudarmos a condição dessas duas línguas, se entendermos a estrutura das frases, da língua dentro da sinalização dentro da língua de sinais, a estrutura das frases dentro da língua portuguesa, é o jeito que a gente consegue transferir essas informações. Tudo tem que ser nos avaliando. Nós precisamos perceber, será que essa informação está chegando conforme o surdo consiga entender? Será que essa informação que eu estou passando está chegando para o ouvinte conforme o ouvinte consiga entender? Então é uma mediação de comunicação que nós precisamos estudar para poder passar essas informações adiante. Muitas vezes a gente aprende a sinalizar, aprendemos o repertório, foi o que eu coloquei na aula passada. O repertório, o vocabulário nosso é muito importante, mas não adianta conhecermos uma vastidão de sinais se não conseguimos estruturá-lo dentro de uma frase. Se nós não estruturamos esse tanto de sinal que conhecemos dentro de uma frase, o surdo não está entendendo. Nós estamos amontoando os sinais. E se amontoamos sinais, para que interpretar? Então precisamos entender o que é essa língua de sinais. Precisamos entender como ela se estrutura. Precisamos entender como vamos passar a informação da língua oral auditiva, de um texto na língua portuguesa, para a língua sinalizada, de forma que o surdo consiga entender. A partir do momento que nós temos esse domínio, não apenas de repertório, mas, por exemplo, antigamente tinha classificadores. Classificadores não eram incluídos em língua de sinais, pelo menos nos teóricos não. Eles colocavam classificadores como algo fora da língua de sinais. Hoje, classificadores, alguns teóricos já colocam classificadores é língua de sinais, que o surdo ele classifica. Então, se temos domínio da estrutura e de repente nos falta repertório, nós classificamos. E isso é língua de sinais, é uma sinalização. E nós conseguimos passar a informação para aquele surdo conforme está sendo nos passado em língua oral auditiva. Tá certo? Então, uma autoanálise, uma autoavaliação nos ajuda a alcançar a excelência na interpretação. Então, nos avaliando, pesquisando, buscando conhecer as estruturas, as semânticas, as sintaxes, nós vamos conseguir passar as informações de forma mais coerente para a comunidade surda. Da comunidade surda, conseguimos dar voz para eles em diversos sentidos, na área da ciência, na área que aquele surdo escolheu para pesquisar. Tá certo? Então, precisamos ter essa autoanálise, precisamos ter um contato com a comunidade surda, precisamos conhecer os surdos, precisamos ter contato com eles, ter uma vivência, uma experiência, perceber como é que eles sinalizam, como é que eles constroem suas frases. A partir do momento que temos esse contato, nós conseguimos alcançar essa excelência. Então, busca essa informação. Assim como buscamos a informação na área educacional, que a gente pega a informação antecipada com o docente, a gente pode buscar essa informação antecipada também com o pessoal que vai fazer uma palestra, com o surdo que vai se manifestar, que vai apresentar um artigo, que vai fazer uma defesa de estágio, uma defesa de mestrado, de doutorado. Ele vai se apresentar.
ele vai apresentar sua tese, vai apresentar seu texto, vai apresentar sua pesquisa. Conversa com ele antes, busca conhecimento antes, pergunta, analisa os termos. De repente nós somos intérpretes de Libras e a nossa profissão é meio que confusa, porque nós de repente estamos igual letras Libras, nós estudamos a área da linguística, perfeito, conhecemos as estruturas dentro das duas línguas, perfeito, conseguimos fazer essa transição de informação, perfeito, mas quando pegamos uma defesa de uma pesquisa científica, senão nós não temos conhecimento do conteúdo. Então pode ser que nós tenhamos que passar a informação que nós não conhecemos. Até tem acho que é do Evandro, que escreveu o livro Sua Majestade do Intérprete, que é até legal da gente ler. Ele colocou uma experiência que ele teve. Ele estava fazendo uma interpretação de uma empresa, numa apresentação da empresa, e o pessoal de fora, não sei se Coreia, se é Japão, e ele tinha um inglês meio truncado. E o Evandro estava fazendo, creio que é o Evandro, ele estava fazendo a verbalização dentro da cabine, fone, ouvindo o inglês daquele palestrante e passando a informação para frente. Num dado momento, começou a falar a respeito de um termo técnico. No inglês e na Libras também tem essas coisas de um termo ter uma infinidade de significados, depende do contexto que está inserido. E ele, ouvindo aquelas frases, ele foi passando para a língua portuguesa. Chegou um determinado momento que ele percebeu que ele tinha tomado um caminho totalmente diferente, só que ele não estava vendo o público-alvo dele. Então ele não estava tendo feedback, ele estava se autoavaliando em termos de quê? De coerência, de entonação de voz, mas ele não estava tendo feedback do público-alvo dele. Então estava todo mundo estarrecido, porque o cidadão estava fazendo uma palestra a respeito de um material, de um equipamento, e ele estava falando coisas que não tinha nada a ver. Aí ele retomou e tocou o barco dele para frente. E isso acontece com nós. Se a gente estudar antes, pegar material antecipado, ter contato com o surdo, afinidade com o surdo, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. Lembra que eu coloquei, a gente pode ser ou não ser, a gente tem direito às nossas escolhas. Tá certo? Então isso é uma autoanálise que nos ajuda a melhorar em termos de profissional. Coloquei essa tradução cultural também na nossa aula. A tradução cultural é algo interessante para a gente fazer, porque, por exemplo, a gente ouve uma história, estamos ouvindo alguma coisa e passando para o surdo. Se a nossa experiência nos permitir, nós conseguimos pegar essa informação e passar dentro da cultura surda, de um jeito que o surdo vai conseguir entender perfeitamente. Por quê? Porque tem afinidade com ele, está dentro da cultura dele. Até falei a respeito da história de um coelho, o coelho está ali no mato e tal, de repente a história dentro da língua portuguesa, o coelho ouve um lobo chegando, cai fora. Passando para a língua de sinais, o surdo não ouve. Então, o coelho ouviu, e se ele não sabe o que significa ouvir? O ouvinte ouve, mas o que é isso? Eu não tenho experiência com isso. Até alguns vídeos, até da Sueli Ramalho, que ela fala que ela não entendia o que era barulho. Bom, então faz uma tradução cultural, uma interpretação cultural. Bom, o coelho estava lá, de repente ele percebeu um mato ali, balançando, ele correu, ele sabia que era perigoso. Então seria uma tradução cultural. Existem alguns pesquisadores que estão fazendo tradução cultural de livros, de histórias, histórias lúdicas, histórias para crianças. Eles estão fazendo essa tradução, passando de uma cultura oral auditiva para uma cultura surda. Agora, eu coloquei isso porque no nosso trabalho de tradução e interpretação de língua brasileira de sinais e português, língua oral auditiva, nós precisamos, na hora de fazer uma interpretação oral, nós precisamos pensar na cultura de quem está recebendo essa informação. Eu já falei a respeito da entonação de voz, da coerência das frases,
Só que existe coisas que um sinalizante está dizendo que não faz sentido para o ouvinte. E é possível, você faz análise, se é possível que eu passe para a cultura ouvinte, de forma que o ouvinte que está ali consiga entender o que o surdo está dizendo. Então existe essa transição cultural. Por exemplo, se a gente ficar só amontoando sinais, sinal, nós não conseguimos passar informação clara para o surdo muitas vezes, ou ele já tem experiência com o intérprete, ele vai entender o que está dizendo, mas se a gente consegue passar alguma coisa dentro da cultura dele, ele vai entender, ele vai evoluir e nós ganhamos muito mais com isso. Não estou dizendo que seja uma tarefa fácil. Em momento nenhum desse curso eu falei que fazer interpretação de Libras é algo fácil. Exige muito estudo, exige muita pesquisa. Eu vou colocar nessa aula também uma palestra do Guilherme Lourenço. Tem 30, 40 dias que ele fez essa palestra falando a respeito das suas pesquisas. Ele, como doutor, trazendo as suas pesquisas. Uma outra doutoranda, Hannah, também professora, trazendo as pesquisas dela. Então eles fizeram uma palestra mais ou menos de 1 hora. Show de bola, fala a respeito da interpretação Libras, língua de sinais, língua oral auditiva. Bacana, vale a pena demais assistir toda essa palestra. Então fica a dica aí, eu vou postar esse link dentro da plataforma. Então assista, pesquise, busque, e para ser um bom intérprete a gente tem que estudar. Eu falo isso porque eu vejo muita gente boa. Eu trabalho com gente que, assim, intérpretes fantásticos, encontro pessoas que são fantásticas. Eu não sou tão bom assim, mas eu vejo eles estudando, vejo eles pesquisando e eu estou tentando seguir o mesmo caminho. E a ideia que eu trago para vocês é exatamente essa. O caminho é o estudo, a pesquisa, a busca. É uma busca constante. Por se tratar de uma língua nova, não porque existem surdos a partir de agora, mas por ser uma estruturação, muitas pesquisas e buscas são recentes. Então, por se tratar de buscas e pesquisas recentes, nós também podemos trilhar um caminho da busca e da pesquisa e alcançar excelência no nosso trabalho. Tá certo? Então fica aí essa aula, essa dica. No mais, eu peço perdão pela videoaula que eu não consegui postar. Se alguém tiver interesse em assistir a videoaula mesmo sem áudio, me manda uma informação no chat da plataforma que eu vou conseguir falar com vocês, tá bom? No mais, é isso. Bons estudos, boas escolhas, busquem. Quero ser um intérprete de Libras profissional. Busque. Existe muito surdo aí que precisa de uma informação. Às vezes nós temos embates da comunidade surda com a comunidade de intérpretes, porque tem até um vídeo aí que um surdo fala, é dia do intérprete, até mandei uma mensagem para vocês. Eu não concordo, porque o intérprete só pensa em dinheiro. Tem intérprete que nem sabe língua de sinais e vai lá atrás de dinheiro. Igual eu vi muitas lives de música, pessoal sinalizando, dançando, fazendo uma bagunça. Tem coisas muito terríveis que aconteceram, mas tem muita coisa boa que está acontecendo. Hoje mesmo assisti uma live com um surdo sinalizante se expressando, falando a respeito de artigos, de teorias. Teve uns dias para trás que eu assisti uma semana toda de várias palestras, surdos se expressando, falando a respeito de suas pesquisas. Então é o momento. Essa semana que vem, sábado e domingo, tem conferência internacional, teve, né? Foi esse fim de semana passado, né? 22, 23. Tem uma semana de Libras que vai acontecer daqui a uns dias também. Pesquisem, busquem e façam suas escolhas. E até logo. Até a próxima aula.